Você já imaginou quantas civilizações já existiram no mundo e desapareceram sem deixar muitas respostas? Povos inteiros com culturas impressionantes, conhecimentos avançados, cidades organizadas, tecnologias misteriosas, e que hoje são apenas ruínas ou lendas. A história está cheia de enigmas, e talvez os maiores deles sejam exatamente aqueles que ninguém conseguiu explicar até hoje. Civilizações que sumiram do mapa como se nunca tivessem existido. E é sobre isso que vamos falar agora. Prepare-se para conhecer os mistérios das civilizações desaparecidas que até hoje desafiam os maiores especialistas do mundo. Uma das mais conhecidas é, sem dúvida, a famosa Atlântida. Mencionada por Platão há mais de 2000 anos, ela era descrita como uma potência com tecnologia avançada e uma sociedade extremamente desenvolvida. De acordo com o filósofo, ela foi destruída em um único dia e uma noite por um cataclismo terrível. Mas será que foi só uma história inventada? Ou será que Platão estava se referindo a uma civilização real? O local exato da Atlântida nunca foi encontrado, mas isso não impediu milhares de teorias. Alguns dizem que ela estaria submersa em algum lugar do Oceano Atlântico. Outros afirmam que pode estar sob a Antártida, ou até no fundo do Mediterrâneo. O fato é que a ideia de uma civilização tão avançada desaparecer de forma tão súbita continua mexendo com a imaginação de muita gente até hoje. Mas a Atlântida não é a única. Muito antes das pirâmides do Egito, no meio do deserto do Saara, existia um povo chamado Nabta Playa. Eles viviam em um dos lugares mais áridos do planeta, mas mesmo assim conseguiram construir estruturas de pedra com alinhamentos astronômicos impressionantes. Isso mesmo, eles sabiam calcular o movimento dos astros com uma precisão que surpreende os cientistas modernos. Mas quem eles eram? Como conseguiram desenvolver esse conhecimento tão avançado? E por que simplesmente desapareceram? Pouco se sabe, mas tudo indica que eles podem ter influenciado os próprios egípcios. Um povo inteiro que viveu, cresceu, construiu e depois foi apagado pelo tempo. Outro exemplo impressionante é o dos Maias. Essa civilização que floresceu na América Central construiu cidades majestosas, templos enormes, calendários extremamente precisos e dominava conhecimentos matemáticos e astronômicos que deixariam qualquer um impressionado. Mas então, algo estranho aconteceu. Por volta do século IX, as cidades maias começaram a ser abandonadas uma a uma. Não houve grandes guerras, não há registros de doenças devastadoras, nem desastres naturais confirmados. Simplesmente sumiram. Uma das civilizações mais brilhantes da história desapareceu sem deixar uma explicação clara. Hoje, ainda se estuda o que pode ter causado esse colapso. Seria a mudança climática? Seriam crises internas? A verdade é que ninguém sabe ao certo. E que tal falarmos da civilização do Vale do Indo? Talvez você nunca tenha ouvido falar nela, mas ela foi uma das maiores e mais avançadas do mundo antigo. Eles tinham cidades planejadas, esgoto encanado, ruas organizadas e até um sistema de refrigeração. Estamos falando de algo que aconteceu há mais de 4.000 anos. Só que existe um detalhe curioso. A escrita deles nunca foi decifrada. Ou seja, temos cidades inteiras, com infraestrutura impressionante, mas não sabemos exatamente o que eles pensavam, como se organizavam, quem eram seus líderes. E, para piorar, essa civilização desapareceu de forma repentina. Foi uma guerra? Uma mudança no curso do rio Indo? Um desastre natural? Até hoje ninguém sabe explicar com certeza. Nos Estados Unidos, no deserto do sudoeste, viveu outro povo intrigante, os Anasazi. Eles construíram moradias em penhascos, aproveitando as formações rochosas de forma engenhosa. Criaram um sistema agrícola em ambientes extremamente áridos e uma rede de comércio que conectava diferentes regiões. Mas, assim como os outros que já falamos, eles também desapareceram. Por volta do século XIII, as vilas foram deixadas para trás e ninguém sabe exatamente o motivo. Há quem diga que mudanças climáticas, escassez de água e até conflitos internos podem ter levado ao abandono. Mas a sensação que fica é sempre a mesma. Um povo que viveu, cresceu, criou e depois sumiu.
Na China, muito antes das grandes dinastias conhecidas, existiu uma civilização chamada Yangshao. Eles eram agricultores, ceramistas, organizavam suas aldeias e já demonstravam uma cultura rica e detalhada. Mas, de repente, deixaram de existir. Não se sabe ao certo o que aconteceu. Foram invadidos? Assimilados por outro povo? Ou enfrentaram alguma crise que os forçou a desaparecer? A arqueologia tenta encontrar respostas, mas ainda restam muitas perguntas. E todas essas histórias nos fazem pensar: se tantas civilizações avançadas já existiram antes de nós e desapareceram, o que isso diz sobre o nosso futuro? Será que um dia também seremos apenas ruínas e lendas para os povos que ainda virão? Cada pedra escavada, cada símbolo antigo, cada escrita indecifrada é uma pista. Uma chance de entender o que veio antes de nós. E talvez entender um pouco mais sobre quem somos agora. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer continuar viajando por esses mistérios da história, já deixa o like, compartilha esse vídeo com alguém que ama curiosidades como você e segue o canal. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo mais vídeos assim. Comenta aqui embaixo qual dessas civilizações você achou mais misteriosa, ou se conhece alguma outra que também desapareceu e merece ser lembrada. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!